Olá, alunos do sétimo ano, estamos aqui novamente reunidos. Vamos dar seguimento às nossas discussões. Na nossa primeira videoaula sobre o capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal, discutimos agricultura, comércio e cidades. Agora, nesse segundo momento, vamos trazer o movimento das cruzadas. Cadernos para anotações, livro para acompanhamentos. Mudanças na Europa Feudal, o movimento das cruzadas. O que foram as cruzadas? Expedições militares que partiram da Europa entre os séculos 11 e 13 a fim de combater os muçulmanos no Oriente. Lembrando que o Oriente, basicamente Jerusalém, no caso aqui específico, foi conquistada pelos muçulmanos, proibindo os cristãos de visitar esse local sagrado. As peregrinações foram proibidas para os cristãos. Por isso que houve a organização de movimentos religiosos, políticos, para combater os muçulmanos e reconquistar Jerusalém. Então, o movimento das cruzadas, movimento organizado pelos cristãos para reconquistar Jerusalém. Por que cruzada? Por que o nome cruzada? Como vocês podem observar aqui, na imagem ao lado, certo? O cristão, ele usava uma vestimenta com uma cruz. Por isso o movimento ser chamado de cruzadas. Então nós vamos detalhar 8 cruzadas que aconteceram nesse período de tempo citado, século XI até o século XIII. E depois nós vamos trazer as consequências desse movimento para o período como um todo. A primeira cruzada, 1096 a 1099, foi a única que obteve sucesso em relação aos objetivos iniciais do movimento, pois os nobres que dela participaram conseguiram ocupar Jerusalém, bem como outras cidades da região, onde as possessões foram organizadas nos moldes do sistema feudal europeu. A conquista de Jerusalém pelos cristãos foi marcada por extrema violência. Cerca de 10.000 muçulmanos foram mortos no templo da cidade, não escapando da carnificina nem mesmo mulheres e crianças. Então, o primeiro movimento cruzadista, 1096 a 1099, os cristãos conseguiram reconquistar Jerusalém. Basicamente, das 8 cruzadas, essa foi a que realmente teve êxito nos seus objetivos religiosos, reconquistar Jerusalém, mesmo que por meio de uma grande carnificina, executando inclusive mulheres e crianças. A segunda cruzada, 1147-1149, liderada pelos reis Luís VII da França e por Conrado III do Sacro Império Romano Germânico, foi organizada para expulsar os turcos muçulmanos que haviam conquistado alguns dos territórios perdidos para os cristãos durante a primeira cruzada. Contudo, a segunda cruzada fracassou devido à divergência entre seus líderes. Então, a segunda cruzada, reconquistar alguns territórios perdidos para os muçulmanos, mas devido a conflito de interesses entre os reis da França e do Sacro Império Romano Germânico, esse movimento não teve o seu sucesso efetivado. A terceira cruzada, 1189-1192, também conhecida como a Cruzada dos Reis, já que era liderada pelos reis Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Frederico Barba Ruiva, Sacro Império Romano Germânico, e Felipe Augusto, da França. A finalidade dessa cruzada era reaver o domínio sobre Jerusalém, mas ela terminou com a assinatura de um acordo com o sultão Saladino, que permitia a peregrinação cristã a Jerusalém. Então o que nós percebemos? A primeira cruzada foi vitoriosa, a segunda cruzada não teve objetivo. Então os muçulmanos eles foram gradativamente tomando ou ampliando os territórios no Oriente. Então Jerusalém voltou para o domínio dos muçulmanos. E essa terceira cruzada, também chamada de Cruzada dos Reis, contando com reis da Inglaterra, Sacro Império Romano Germânico e da França, não conseguiu reconquistar Jerusalém. Houve apenas a assinatura de um acordo com o sultão Saladino, permitindo a peregrinação cristã a Jerusalém. Na quarta cruzada, 1201-1204, estiveram presentes interesses comerciais de mercadores da cidade de Veneza, Itália, ficando por isso conhecida como a Cruzada Comercial.
Os cruzados investiram contra Constantinopla, sede do Império Bizantino e grande centro comercial, saqueando a cidade e matando milhares de pessoas. Em decorrência dessa cruzada, Veneza assumiu o comando do comércio marítimo existente no Mediterrâneo, religando economicamente o Ocidente ao Oriente. Observa-se que a Quarta Cruzada desviou-se totalmente dos objetivos iniciais do movimento, pois nem sequer aproximou-se de Jerusalém. Vamos voltar aqui um pouco, lá para o nosso slide inicial. Cruzadas, movimento século XI, XIII, para combater os muçulmanos e reconquistar Jerusalém. Mas nós percebemos que nessa Quarta Cruzada o objetivo não era mais somente religioso. Agora nós temos um objetivo comercial. O foco foi desviado. Sequer se aproximou-se de Jerusalém. Agora invadiu Constantinopla, que era sede do Império Bizantino. A cidade de Veneza passou a liderar esse novo comércio de Constantinopla, religando Ocidente e Oriente via mar Mediterrâneo. Então agora nós temos não mais somente um objetivo religioso, nós temos agora um objetivo político e um objetivo comercial no movimento das cruzadas. Em 1212 foi organizada a Cruzada das Crianças, sustentada pela crença de que Jerusalém só poderia ser libertada dos muçulmanos pelas mãos de almas puras. Mesmo contra a vontade do Papa Inocêncio III, milhares de crianças foram mandadas para Jerusalém e acabaram mortas ou vendidas como escravas nos mercadores do Oriente. Dirigida contra os muçulmanos do Egito, a Quinta Cruzada, 1217-1221, fracassou totalmente. Então nós temos aqui essa primeira parte, a tese de que somente almas puras, de inocentes, poderiam reconquistar Jerusalém. Mandaram inclusive crianças que foram mortas ou vendidas como escravos. Então não havia mais um ideal concreto de como conquistar. Inclusive utilizando pensamentos de almas puras como ideal de reconquista de Jerusalém. A Sexta Cruzada, 1228-1229, comandada por Frederico II, Sacro Império Romano Germânico, aproveitou-se de problemas internos do Império Turco e negociou a liberação de Jerusalém para os cristãos. Contudo, esse acordo não durou mais do que uma década. Então, a Sexta Cruzada, comandada pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, de certa forma conseguiu um acordo para que os cristãos pudessem retornar, fazer peregrinações até a cidade sagrada de Jerusalém. Mas esse acordo não durou mais do que uma década. A Sétima Cruzada, 1248-1250, e a Oitava Cruzada, 1270, foram dirigidas pelo rei francês Luís IX contra o Egito e o norte da África, mas ambas fracassaram. Então o que é que nós percebemos? Que das 8 cruzadas realizadas, somente a primeira conseguiu efetivo religioso, reconquista de Jerusalém. Nós temos também a Quarta Cruzada, com o objetivo agora comercial. E alguma outra cruzada que conseguiu um acordo para que os cristãos pudessem realizar as peregrinações até a cidade de Jerusalém. Então nós percebemos gradativamente uma mudança de objetivos, não mais só religioso, mas também um objetivo político e comercial. Agora, quais foram as consequências das cruzadas? Com esse movimento, com essas guerras realizadas entre cristãos e muçulmanos, o que mudou no cenário mundial da época? Para as cidades italianas, as cruzadas deixaram como consequência a reabertura do mar Mediterrâneo ao comércio com o Oriente. Lembramos aqui da nossa Quarta Cruzada. Constantinopla foi invadida, houve a reabertura do mar Mediterrâneo, comércio entre Ocidente e Oriente, e as cidades italianas agora dinamizando esse novo comércio mundial. O comércio renascia nas pequenas e vilas cidades europeias,
com novas práticas e novos costumes, moedas, mercados, lucros, comércio e comerciantes. Vamos lá, de novo, um ponto principal, reabertura do comércio, moedas, mercados, lucros, comerciantes. A Igreja Católica, fortalecida no primeiro momento do sucesso da Primeira Cruzada, acabou assistindo ao fortalecimento de alguns reis europeus que se sobrepuseram à nobreza feudal e ao poder político que a Igreja de Roma exercia sobre a Europa. Então nós percebemos que o objetivo religioso total foi alcançado apenas na Primeira Cruzada, reconquista de Jerusalém. Com as outras cruzadas, a Igreja Católica ela foi perdendo força, uma vez que não conseguiram reconquistar Jerusalém, apenas na Primeira Cruzada. Fora isso, apenas alguns acordos ou derrotas sucessivas. Então a Igreja vai perdendo força e alguns reis vão se fortalecendo. Ou seja, nós já temos aqui as bases das monarquias nacionais europeias. Enfraquecimento da Igreja e também agora o fortalecimento dos reis com o apoio da burguesia. Enfim, após as cruzadas, o mundo feudal estava em desagregação. O mundo feudal estava em queda constante. Porque agora a agricultura existia? Lógico que existia, mas não era mais a atividade principal, agora era o comércio. A vida existia no campo? Claro que existia, mas agora o centro comercial passaram a ser as cidades. A Igreja Católica perdendo força e o fortalecimento dos reis e da burguesia. Portanto, nós percebemos que as cruzadas contribuíram para o fortalecimento do comércio, o fortalecimento das cidades, o fortalecimento dos reis e a perda de influência da Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Então nós encerramos por aqui esse segundo momento. Vamos ficar atento na nossa plataforma virtual, responder às nossas atividades. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.